Não, agora voltando, avançando um pouquinho para a questão da dívida, cara, o projeto de lei orçamentária do ano que vem, ele trabalha com uma proporção de dívida PIB de 95%. Então eu queria perguntar para o Felipe, o que a sociedade brasileira pode esperar de uma relação dívida PIB de 95%? Essa é uma boa pergunta também, porque, como eu estava dizendo, a gente tem três formas de financiar as ações do Estado, né? Uma eu já mencionei, que é a tributação, então se arrecada das pessoas para devolver em serviços públicos, tem um custo, né? Tudo em economia tem um custo, né? Então qual que é o custo da tributação? É o chamado peso morto, ou também perda de eficiência, porque sempre que você institui um tributo, alguém sai perdendo, ou o produtor vai produzir menos, ou o consumidor vai ter a redução daquilo que em economês a gente chama de excedente, né, do consumidor. Então sempre tem um custo. O da tributação é este. O da dívida é o juro. Porque o que é a dívida pública, né, que parece uma coisa tão complicada? É você dizer o seguinte, olha, eu arrecadei X, gastei X mais 100, então eu preciso cobrir esse 100 aqui de alguma forma. Alguém precisa me emprestar dinheiro. Bom, como nem todo mundo tem um grau de altruísmo elevado, e o mercado muito menos, para emprestar esse 100 para o governo, ele fala, tudo bem, eu te empresto 100, mas você me dá um papel escrito o seguinte, vai me pagar juros de tantos por cento num prazo que a gente vai acordar aqui. Por isso o mercado é importante, porque essa força de demanda por financiamento do déficit, que não é coberto pela arrecadação, e oferta de financiamento, que é o mercado que tem a poupança para financiar o governo, é que vai definir qual vai ser o preço, né? Qual vai ser o juro desse título. Então o governo fala, muito bem, o Tesouro Nacional emite esses 100, vamos simplificar, esses 100 reais de dívida, pode ser LFT, letras financeiras do Tesouro, LTN, letras do Tesouro Nacional, e acorda com o mercado o prazo e o juro que vai ser pago. Então a dívida pública ela cresce dessa forma, porque o governo vai precisando cobrir essas necessidades que não são financiadas por arrecadação. Existe uma terceira forma de financiar, que é a moeda, emissão de moeda. Ela também tem custo. Então a tributação tem um custo, que é o peso morto, a dívida tem um custo, que é o juro, e a emissão de moeda tem um custo, que é a inflação, né? Claro que quem estiver ouvindo isso vai dizer, mas está vendo, ele está por fora, porque olha a teoria moderna da moeda, mostrando que dá para financiar o Estado emitindo moeda à vontade. Mas isso é uma verdade até a página 2, porque o Brasil tem ainda juros elevados quando a gente olha prazos diferentes. O nosso juro, a Selic, né, que é muito conhecida, que está nos jornais, que as pessoas veem aí no noticiário todo dia, a Selic é apenas a taxa básica. Ela é importante para a dívida porque metade da dívida está atrelada à Selic. São as letras financeiras do Tesouro e também algo que a gente pode conversar melhor, que é a dívida do Banco Central, né, chamada de operação compromissada. Elas estão atreladas de uma forma à Selic. O resto são títulos pré-fixados, ou também que tem a inflação como balizador e uma pequena parte também indexada ao dólar, né? Hoje a nossa dívida indexada ao dólar é muito pequena. No passado já foi maior. Então, qual o nível de dívida que um país pode ter? Você pergunta, 95% é muito alto? O Brasil tem um nível de endividamento que é bem maior do que a média dos emergentes. Para quem está nos ouvindo, vale dar um Google aí e pesquisar o Fiscal Monitor do FMI, que acabou de ser divulgado, né, nos últimos dias. Esse Fiscal Monitor, ele traz comparações dos países desenvolvidos, emergentes, renda baixa, incluindo o Brasil, e aí você pode ver que é o nível de endividamento do Brasil, não pela crise agora, que eu já vou explicar, mas em geral tem sido mais elevado do que a média dos países comparáveis. Aí, qual a resposta para a pergunta, então, o nível de dívida que um país pode ter? 100% é muito? Ou 50%? Ou 200%? A resposta é, depende das condições macroeconômicas desse país. Porque se ele tem uma taxa de juros que é baixa em relação ao crescimento econômico, como a gente está tratando de dívida sobre PIB, ou seja, é um indicador que é uma razão entre dois indicadores, né? A dívida em reais e o PIB em reais, isso significa que se o numerador,
que cresce pelos juros, né, estiver crescendo menos do que o denominador, que cresce pela taxa de variação do PIB, tudo bem, quer dizer, você está numa condição em que você pode fazer mais dívida. Agora, se acontece o contrário, aí a dívida tem uma trajetória, tende a ter uma trajetória crescente. Esse nível de endividamento dos emergentes mais baixo, ele se deve ao fato de que os emergentes têm menos condições, têm condições piores do ponto de vista macro, né, juros e crescimento, para simplificar, do que os países desenvolvidos, que têm juro real negativo, que podem se dar ao luxo de ter uma dívida maior, porque o mercado, os agentes econômicos observam, por exemplo, os Estados Unidos e veem o seguinte: olha, eles entraram na crise da Covid, né, para citar o exemplo atual, assim como todos os países entraram, só que eles parecem ter uma tração maior na hora da recuperação. O motor deles é um motor muito mais potente do que o motor das economias emergentes, que demoram mais para ter recuperação. Então, quando os Estados Unidos fazem mais dívida, o mercado acredita que vai ser uma dívida pagável. Quando o Brasil começa a fazer muita dívida, começa a haver desconfiança, os juros começam a aumentar, como a gente está vendo, né, no mercado de dívida, essa exigência daquilo que os economistas chamam de prêmio, que é um valor adicional pago em relação a Selic, né? Mesmo nos títulos de curto prazo. Então, não é uma resposta simples. O Brasil teve uma dívida sobre o PIB no final do ano passado de 75,8%. Até o final deste ano deve chegar em 96,1% do PIB pelas projeções da Instituição Fiscal Independente, a IFE, do Senado. E no ano que vem vai continuar crescendo. A trajetória que a gente projeta é de crescimento até 2030. Então é um quadro muito complicado. E assim como a gente faz essas projeções, o mercado também faz. Então ele observa que o déficit está muito elevado, que é o fluxo, né, aquilo que alimenta a dívida, e a dívida também está. Então a pergunta que se faz é: governo, o que vocês vão fazer a partir do ano que vem?